Minhas saudações, meus amigos. Boa noite para aqueles que estão vendo o estudo na parte da noite, né? E vamos então pedir ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, que permitam mais esse pedacinho de estudo, mais um degrauzinho na nossa longa caminhada, né? Rumo ao entendimento da doutrina espírita e ao nosso próprio aprimoramento espiritual. Hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos a questão 267, né? Que nós estamos num trecho que fala a respeito das escolhas das vidas futuras, né? Que nós podemos fazer uma escolha para a próxima reencarnação. E aí a pergunta 267, ela vem aqui com a seguinte questão, né? Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Então vejam só, poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Porque nós estamos aqui numa sequência de questões em que vem explicando como o espírito, né, no estado de erraticidade, pode fazer as suas escolhas para a próxima encarnação. E aqui a pergunta vem né, antecipando, né? Se o espírito pode fazer a sua escolha ainda durante a vida corporal, ou seja, ele já pode, numa encarnação, começar a escolher como é que vai ser a próxima. E aí a resposta, né? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz a sua escolha. Mas ainda, uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que lhe habita. Então vejam, né, tem vários aspectos aqui nessa questão. Primeiro, que se a gente for ler lá a resposta, o comentário, né, do Espírito Miramês para essa pergunta, ele diz que as leis espirituais, né, as leis do mundo espiritual, as leis de Deus, são elásticas, ou seja, não é que elas são flexíveis ao ponto de o que pode para um não pode para outro de maneira injusta, mas elas são flexíveis dentro da sua perfeição, ou seja, tudo depende do estado de evolução daquela pessoa que está desejando, né? Outra coisa que é importante nessa questão aqui né, que ele chama a atenção que você pode, ainda encarnado, começar a ter a ideia de como é que você quer a sua próxima encarnação para a sua própria evolução. Mas ele diz que o ponto de vista nosso durante a encarnação, ele muda muito depois que nós vamos para a erraticidade. Porque nossa memória se engrandece, né? Nós podemos começar a lembrar de coisas anteriores a essa encarnação, os nossos sentidos se aguçam e a nossa percepção das necessidades para a nossa evolução mudam. Então, ele diz que você pode começar a pensar, pode até influenciar, mas é no estado de erraticidade que nós vamos fazer a escolha definitiva, né? E ainda ele chama atenção para um lado, né? Essa escolha, ela nem sempre ela pode começar na encarnação, mas ele lembra que tem momentos em que nós ficamos independentes da matéria, nos momentos em que a gente dorme, né? Quando a gente dorme, a gente fica independente da matéria e pode entrar em contato, ainda que não lembremos conscientemente, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Podemos entrar em contato com os nossos guias espirituais, com a espiritualidade que está preocupada com a evolução, com a nossa evolução. Agora, tudo depende do nosso estado de espírito, da nossa frequência de vibração, como nós sempre explicamos aqui, né? Se nós mantivermos uma frequência de vibração positiva, de amor, de fraternidade, nós teremos contatos com espíritos com esta afinidade, né? Se mantivermos um padrão mental negativo, de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimentos,
nós afastaremos essas entidades que são positivas e atrairemos entidades negativas. E aí não vai ser o caso de nós planejarmos a nossa futura encarnação com entidades negativas que não querem o nosso bem, né? E aí vem a sequência da pergunta, né? Vem dizendo assim: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente... Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. E aí vem assim, né? Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Então ele está falando aqui que as pessoas, né, das pessoas que desejam grandezas e riquezas. E aí vem, né? Nós sempre dissemos, né, e estudamos aqui que a riqueza é necessária, né? As riquezas são necessárias porque delas depende a evolução do mundo material, que está atrelado à evolução do mundo espiritual. Então, vamos aqui fazer um exemplo bem simples, né? Todos nós estamos aqui com os nossos celulares na mão, ou em frente aos nossos computadores. Se não existisse riqueza no nosso planeta Terra, essas tecnologias não poderiam ter sido desenvolvidas, né? Então vamos pensar lá no Bill Gates, né? O cara que fundou a Microsoft, que tem lá o Windows, que é o que quase todo mundo usa no computador. É bilionário? É, mas ele usou toda a sua capacidade intelectual para desenvolver um negócio que fez muito bem para nós todos, para toda a humanidade, porque facilitou a comunicação, facilitou o nosso trabalho, possibilitou que a gente possa trabalhar com mais eficiência, ou seja, evoluir de maneira mais rápida, né? E, além de tudo, é um cara que faz muito bem aí, com o dinheiro que tem, né? Muitas bondades, muitas doações, investe em conhecimentos, mas esse não é o caso aqui. O caso aqui é a gente pesquisar, né, e entender que a riqueza é necessária sim. E aí, aqui, atrelado à pergunta, está dizendo, né? Se a pessoa desejar ter riquezas só para poder gastar e gozar das benesses que o dinheiro pode trazer, não é uma escolha atrelada à evolução. Provavelmente, quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai entender que aquele desejo não estava muito de acordo com as suas necessidades evolutivas. Mas, se esse desejo estiver ligado à vivência, como se fala aqui, das vicissitudes da riqueza, né, porque não é fácil, né? O mais fácil para aquele cidadão que é milionário é gozar de tudo que o dinheiro pode comprar. Agora, usá-lo com responsabilidade, fazer com que esse dinheiro produza, né, o bem para as pessoas, não deve ser fácil, porque o caminho fácil é sempre escolher, né, viver lá no bem bom. Então, se a escolha estiver atrelada a vivências das dificuldades que a riqueza traz, então ela pode ser sim atendida. Mas eu acho que o que fica aqui para nós mais claro, né? O que deve ficar mais claro para nós da resposta a essa pergunta é que nós podemos até ter a inspiração de como deve ser a nossa próxima encarnação enquanto encarnados ainda, mas quando chegarmos no mundo espiritual, que estivermos estabilizados e prontos para começar a planejar a nossa nova reencarnação, a nossa visão de nós mesmos, das nossas necessidades evolutivas e do mundo como um todo será um pouco diferente da que é hoje. Então pode ser que alguma coisa mude. E ele fala aqui que é quase certo que mudará. O importante é, né, a gente ter em mente que se nós conseguirmos manter o maior tempo possível vibrações positivas, sentimentos de amor, aquele Deus que vive dentro de nós, né, ele propiciará, né, inspiração para que nós façamos as melhores escolhas. E aí essa inspiração ainda pode ser enquanto encarnados, para alguns que conseguem manter esse padrão de pensamento positivo. Tá certo? Muito bem, meus amigos. Boa noite e
Bom resto de semana a todos vocês, que Deus esteja conosco e que nós possamos continuar, né, sempre com esses estudos aqui que nos fazem sempre melhores do que chegamos. Até a próxima.